A resenha de hoje é de um dos livros mais injustiçados das Bookreads. E olha que ele faz parte de um universo bem famoso até hoje. Eu estou falando do livro O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holly Black. Um livro que se passa no mesmo universo da trilogia do Povo do Ar, que envolve aí o tão famoso livro de O Príncipe Cruel. Então vem comigo. O Canto Mais Escuro da Floresta foi publicado pela editora Galera Record, assim como a trilogia principal do Povo do Ar. E eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser comprar esse livro ou quem quiser comprar o box completo, porque ele vem junto da trilogia e vem uns mimozinhos. Esse livro ele se passa no mesmo universo que O Príncipe Cruel, porém são com personagens diferentes. Eu ainda não li nenhum dos livros da trilogia, eu comecei lendo por ele porque é o recomendado, até porque a história aqui se passa anteriormente a Príncipe Cruel, então eu decidi ler na ordem do box que se recomenda, mas já vi algumas pessoas dizendo que alguns personagens daqui aparecem na trilogia principal. A história desse livro gira em torno dos irmãos Hazel e Ben. Eles moram em uma cidade um tanto peculiar chamada Fairfold, um local que é famoso pelos turistas por abrigar no interior da floresta um garoto com chifres e orelhas pontudas que dorme dentro de um caixão de vidro há séculos. E não é só os turistas que esse garoto encanta, as pessoas da cidade em si também são fascinadas por esse garoto, tanto que elas vivem indo para o local onde ele fica, fazem festas ao redor do caixão, criam histórias sobre ele, especialmente Hazel e Ben, que é quem a gente acompanha. Desde crianças eles criavam histórias sobre o garoto do caixão, que se acordasse, o que é que iria acontecer. Eles sempre disseram que ele era um príncipe que ia ajudar a Fairfold com os mistérios que acontecem aí na cidade. Várias pessoas já tentaram acordar esse garoto, inclusive já tentaram quebrar o caixão, mas nunca conseguiram. E essas pessoas que tentaram a forma assim mais incisiva de tirar o garoto dentro do caixão, terminavam sofrendo alguma consequência posteriormente e ficavam até hospitalizados. Então começaram a entender que existia alguma maldição em volta daquilo ali. Esse ar mágico da cidade acaba atraindo muitos turistas curiosos. Só que o problema é que nem todos esses turistas que chegam a Fairfold saem de lá. Embora a cidade ela pareça segura para os seus moradores, ela esconde alguns segredos sombrios. Os habitantes locais vivem em uma relativa paz graças a um acordo silencioso que foi feito com esse povo da floresta. Mas ainda assim eles tomam precauções porque eles conhecem muito bem os perigos que o cercam. Já os turistas, por outro lado, não têm a mesma sorte e alguns desaparecimentos estranhos ocorrem com uma certa frequência. Só que aí tudo muda quando o garoto de chifres acorda. A partir daí, eventos perturbadores começam a acontecer e a população local começa a ser atacada por uma criatura monstruosa que reside no coração da floresta e que todos cresceram ouvindo histórias horrendas a respeito dessas criaturas, então todos a temem. O antigo equilíbrio se quebra e o medo toma conta da cidade. E aí, em busca de um culpado, a população volta sua fúria para Jack, um garoto que é o melhor amigo de Ben e por quem Hazel sempre foi secretamente apaixonada. Jack foi criado como um humano comum por uma família da cidade. Porém, a sua verdadeira natureza o torna, aos olhos dos outros, um tanto culpado. O suspeito perfeito, pois ele faz parte das criaturas que residem na floresta e que não são nem um pouco dignas de confiança. Porém, certos da inocência do garoto, Hazel e Ben, juntamente com alguns aliados, estão dispostos a enfrentar o monstro e trazer de volta a paz para Fairfold. Quanto às minhas considerações a respeito desse livro, eu achei ele um pouco arrastado no início, mais ou menos até a metade do livro. Só que é aquele arrastado em que há um bom desenvolvimento do universo. Esse início, justamente, Holly tá ali nos apresentando os personagens, as criaturas, a trama que tá envolvendo os personagens principais. Então não é aquele arrastado de enrolação. A gente tá conhecendo o que acontece ali e a importância que cada um vai ter nessa história. Porém, o que eu vi algumas pessoas falando que leram a trilogia principal antes é justamente que esperava que a história fosse minimamente parecida. Mas, gente, vocês não têm como comparar porque, assim, são personagens diferentes. Ju
Jude não aparece aqui, tá? E o protagonista que faz parte com ela, eu não sei o nome dele. Eu conheço o Jude porque todo mundo fala dela. Então não venha ler esse livro achando que vai ter um pouco mais de Jude ou de alguém ali próximo a ela, porque vocês vão se frustrar. O bom de começar por esse livro é justamente porque você vai conhecer o universo no qual é passado o resto da trilogia. Apesar que eu acredito que muda em algum momento, porque aqui no livro ele tem um mapa, deixa eu mostrar a vocês. Ele tem esse mapa de Elfame. Eu não reparei nos outros se tem esse mesmo mapa, se é igual. Mas eu acredito que sim, porque esse nome Elfame não aparece nesse livro. A cidade que a gente conhece aqui nessa história é justamente Fairfold, e a gente sabe que tem uma área na floresta em que os humanos são proibidos de ir, que é onde residem essas criaturas. A minha teoria é que justamente nesse local que fica como se fosse dentro de uma colina é que é esse tal Elfame, eu acho. Então, assim, por ser um pouco arrastado no início, pode ser que não te agrade tanto, mas depois melhora, prometo a vocês. E aí é justamente mais ou menos no momento ali que o príncipe acorda que tudo começa a mudar, que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Só que aí, por ela ter demandado tanta parte do livro para desenvolver a história, eu achei que a parte mais interessante foi muito rápida. O livro tem menos de 300 páginas, então mais ou menos 150 ali é ela desenvolvendo a história e as outras 150 é a parte mais acelerada do livro. Então tudo acontece assim muito rápido. Eu achei que ela poderia ter colocado umas 100 páginas a mais ali, ou até 200 páginas a mais, fazer um livro de 500 páginas, que ficaria muito legal e poderia desenvolver mais ainda o romance que acontece, o vilão e tudo mais, que eu senti um pouco de falta. Eu achei a relação de Ben e Hazel muito fofa. Algo que me chamou bastante atenção nesse livro é que ele trata de amor, e não é amor entre um casal. Sim, existem pares românticos aqui, inclusive tem um casal LGBTQIA+, que eu achei o máximo a representatividade, mas ele fala acima de tudo sobre amor entre irmãos, amor entre pais e filhos. Eu achei super bacana isso aqui, porque deixou o livro mais fofo. Eu achei muito fofinho os relacionamentos entre eles, assim. Inclusive os relacionamentos entre os casais, eu achei super fofo. Jack, eu adorei Jack de início, ao mesmo tempo eu ficava com o pé atrás, por causa justamente dele ter essa natureza, ele fazer parte do povo do ar, que são criaturas mais perversas, então eu ficava na dúvida se eu podia confiar nele, mas torcia muito por ele e Hazel. Agora, quanto à relação entre pais e filhos se tratando da família de Hazel e Ben, eu achei um pouco esquisito. É falado algumas vezes durante o livro que os pais deles meio que negligenciavam eles, especialmente quando mais novos, né? Os pais deles são artistas, então eles são meio good vibes, pelo que eu vi aqui, e faziam coisas assim de dar festas e não perceber que os filhos estavam fora de casa, que não tinham nem jantado, sabe? Eles ficavam com fome e tudo mais. Então é abordado um pouco disso aqui, mas assim, muito pouco, sabe? Eu achava muito esquisito ler sobre isso e não ser aprofundado. E não é algo que mostra uma raiva deles dois com os pais deles, que a gente tá habituado a ver, né, em filmes e séries, muitas vezes os filhos se voltarem contra os pais por questões difíceis que passaram ali na convivência. Mas isso não é retratado aqui. Não sei se a autora não quis mesmo ir por esse lado, ou se foi porque foi falado corrido, assim como outras coisas que eu achei que ficou corrido. Mas talvez isso tenha até unido mais Hazel e Ben, porque a gente vê muito forte a ligação deles dois aqui nesse livro. Para falar sobre irmãos, eu não sou a melhor pessoa, porque eu sou filha única, então eu fico meio por fora em muitas coisas. Um tópico que é muito falado aqui no livro, que eu não curti, foi o fato de Hazel sair beijando todo mundo. Eu achei que não fez muito sentido essa necessidade que ela tinha de burlar as frustrações que ela tinha na vida com beijar todo mundo. Não fez sentido pra mim, mas enfim. Acho que a autora poderia justamente ter focado mais no desenvolvimento do romance dela com Jack. Pelo menos pra mim seria muito mais interessante, porque eu achei que o romance ficou muito apressado, especialmente o casal homoafetivo, né? Foi um beijo e depois um logo eu te amo. Eu sei que eles já viveram, assim, muitas histórias enquanto o menino dormia no caixão, mas não é a mesma coisa de você estar vivendo o dia a dia com a pessoa pra do nada soltar um eu te amo ali, num momento que eu achei muito aleatório. Aqui a gente vai ver que esse tal povo do ar não é nem um pouco bonzinho. Eu não sei como eles são relatados nos outros livros, mas aqui eles são criaturas extremamente traiçoeiras, sanguinárias e cruéis.
eles não se importam nem um pouco com os humanos, então vai trazer esse ar mais sombrio para a história, o que eu achei muito legal. E aí termina trazendo um destaque para Hazel, né, que eu acho muito bacana, onde os autores trazem uma protagonista feminina assim forte. E o que eu tenho visto da Holly é que ela gosta de trazer personagens femininas que se destacam. Hazel, ela é uma adolescente extremamente destemida desde criança, desde os 9 anos de idade. Ela sonha em ser cavaleira e juntamente com o irmão, que ele é meio como se fosse um bardo, né, porque ele meio que toca e encanta as criaturas, eles sonham em salvar Faithful dessas criaturas perversas. E é entre esse povo da floresta que a gente vai conhecer o vilão. E eu senti falta de mais desenvolvimento dele. Ele aparece rapidamente e toda a trama ali do final, da dificuldade que eles encontram, logo é resolvido. Eu senti falta dessa dificuldade, de mais mistério, mais desespero, mas talvez seja só eu sendo um pouco maligna. Apesar de sentir falta em alguns pontos que eu trouxe aqui pra vocês, eu amei demais esse livro, eu dei 4 estrelas. Eu achei incrível a narração da Holly. Eu nunca tinha lido um livro só dela. O único livro que eu li que tinha dela é um que foi escrito por ela e Cassandra Clare, que é da Luva de Cobre. Eu não lembro mais o nome direito, mas eu vou deixar aqui. E faz muito tempo que eu li, mas achei demais ler um livro só dela. A escrita dela é super fluida, não tem nada de complicado nem complexo, você consegue compreender tranquilamente. E aí, vocês já leram O Canto Mais Escuro da Floresta? Me conta aqui nos comentários o que você achou a respeito dessa história, ou se você ficou com vontade de ler depois de ter visto essa resenha. Não esquece de deixar o like aqui pra mim, se inscrever no meu canal, que você vai estar me ajudando muito, e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!